sempre em nossos corações. E o amor que o teu filho... Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Hoje, dia 17 de junho de 2021, e vamos nós celebrar a graça do encontro de hoje. Lembrando que quinta-feira é um dia especial, que é a pré-sexta. Ainda desempregado, procurando emprego, agradecendo a você que nos indique uma vaga, ainda pedindo a Deus que nos ajude a pagar as contas que estão chegando. O desespero está batendo, mas temos a esperança e a misericórdia no Deus que nós chamamos de Pai, que nos quer e nos ama, como eu costumo dizer, com amor de mãe, sendo Pai. Lembrando ainda que ontem, na CPI da Covid-19, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que vive sendo perseguido pela família Bolsonaro. Não duvido não, mas eu não duvido, não disse que não é. E ainda, olhando ainda para esse contexto da vida da gente, aonde uns e outros costumam dizer, a presença do senador Flávio Bolsonaro na reunião, eu não entendi por quê. Na verdade, eu já falei que esse senador está atrapalhando o trabalho da comissão. Não é a primeira vez, nem a última vez que esse senador chega lá na reunião para poder questionar, a atuação da comissão na CPI da Covid-19. A nossa indignação também passa pela fala do Wilson Witzel, quando ele disse que ele só se tornou inimigo da família Bolsonaro quando ele começou a questionar a família, ou seja, a família Bolsonaro, na questão da morte da vereadora Marielle Franco. A gente sabe muito bem que o jogo político, o poder que uns e outros carregam na sua bolsa, até a eleição é um, depois que é eleito é outro. Aquilo vale a máxima do Evangelho de Jesus, quando coloca aquele contexto que entre os políticos, dono de gado e gente, eles disputam o poder, eles disputam para saber quem tem mais razão. Isso quando chega ao poder. A nossa indignação, a nossa revolta, a nossa mágoa, não é nem por causa disso ou de outra coisa. A nossa indignação envolve ainda a prática do governador levar esses assuntos à CPI e não levar isso ao Ministério Público. Mas ele ontem, de acordo com as fontes, de acordo com a CPI, ele propôs um depoimento de portas fechadas para poder colocar aquilo que ele tem como prova. Bom, que seja feito. E também eu acho que a Câmara, o Senado, fazendo a CPI, deveria limitar a presença de quem não é da comissão. Ele é senador? Tem direito, mas eu acho que se ele não quis fazer parte da comissão, para que ele vai lá todo dia? Será que o senador Flávio Bolsonaro não tem mais o que fazer? A pergunta que eu faço. Será que o mandato dele é ficar assistindo as sessões da CPI da Covid? Bom, tudo bem, se então assista de casa, para não constranger, para não deixar a comissão numa situação de que deixou ontem. Mas uns e outros irão dizer que eu estou sendo anti-Bolsonaro. E na verdade eu sou mesmo. Porque diante da realidade que eu apresentei ontem, você tendo aí o aumento da gasolina em 87%, o gás, mais o quê? E sem contar a omissão, depois de sabermos que teve 81 e-mails oferecendo vacinas para o Brasil. E o presidente, junto com Pazuello e demais comissões, ignorar, o que mais eu tenho que dizer? Não estou julgando, estou apresentando fatos. Como historiador, como membro da sociedade, como cidadão brasileiro, eleitor que sou, cidadão desempregado, mas cidadão ainda, eu tenho mais que questionar. E você que não concorda comigo tem todo o direito de discordar da minha opinião.
é à vontade, não tem problema nenhum, somos irmãos, estamos na caminhada e vamos juntos para o evangelho do dia de hoje. O evangelho de hoje que é Mateus capítulo 6, versículos 7 ao 15. Ó Senhor, da tua paz. O evangelho de hoje, já que estamos aqui pelo YouTube hoje, lembrando, o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus capítulo 6, versículos 7 ao 15. E olhando ainda para a nossa realidade, temos 493 mil mortos. Na verdade, 493 mil mortos, 837. É uma coisa que nós não podemos varrer para baixo do tapete pela Covid-19. Uma das brigas ontem entre o governador e o Flávio Bolsonaro, de quem é o culpado por essas 500 mil mortes, já está extraoficialmente. Quem é o culpado? O maior culpado, acredito eu, é a política genocida adotada pelo poder público a nível federal e a nível estadual. Estamos aí no Rio de Janeiro com o governador Cláudio Castro, não é isso? Que ele não diz por que veio, mas tudo bem, deixemos ele assumir o mandato dele. Aí depois diz: Daniel, não fala mal do político, que depois você não vai ter emprego, não vão querer dar emprego para você. Bom, gente, eu vou falar o que então? O que você quer que eu fale? Que eu engane vocês? Eu não posso enganar vocês. Se quiser me dar um emprego, é eu, Daniel Nonato, um miserável pecador, como diria Dom Luciano Bergamin. Estou aqui para poder deixar bem claro que vivemos uma realidade onde é preciso ter um pensamento crítico, racional e evitar o contexto emocional. Mas aí, olhando para o evangelho de hoje, o evangelho de hoje ele é uma resposta ao evangelho de ontem, quando Jesus apresenta uma crítica pesada à forma de oração dos religiosos daquele tempo. Interessante que o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus capítulo 6, versículos 7 ao 15, da 11ª semana, o tempo comum, nessa quinta-feira, 17 de junho de 2021, Jesus critica os fariseus. O interessante é que no evangelho de Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 4, Jesus ele recebe um pedido dos discípulos para poder criar uma oração específica. O interessante é que a oração, naquele contexto histórico, era quase como um hino hoje, né? Enquanto é grupo, eu fui do grupo jovem aqui de Nova Belém, Japeri, nós tínhamos um hino do Grupo Choque. Grupo Choque sempre honrando as obras de Cristo. Para ser um grupo assim, consenso, era necessário ter um hino. O movimento de cursilho de cristandade, do qual eu fui parte, do qual eu sou parte, sou cursilista, nós temos o hino universal, que eu digo que é decolores, e temos o hino nacional, que o povo quase não conhece. Também lá, a Legião de Maria, na Igreja Católica, tem lá o hino da Legião de Maria, a Congregação Mariana, a Pastoral da Juventude tem lá os hinos que próprio que a gente fala, né, PJ aqui, PJ lá. A gente sabe muito bem que existe essa proposta de ter hinos. E aí no evangelho de hoje, Jesus apresenta uma oração. Essa oração que ele apresenta não é uma oração para ser colocada da maneira vamos embora. É uma oração que nos compromete. É uma oração que transforma Deus numa relação mais próxima. Naquele contexto, outro dia, eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo que era militar e evangélico, e eu falava Jesus, ele dizia: eu nunca quero chamar Jesus, eu chamo de Senhor Jesus. Aí eu falei assim: mas como assim? Ele não, que tem que ser Senhor Jesus, porque ele tem a dignidade. Só que Deus, nosso Pai, ele quer ser próximo de nós. Por isso, o evangelho de hoje, ele apresenta para nós o Pai Nosso, o Pai que é comum, o Pai que leva-nos a uma meditação, uma contemplação, a uma realidade aonde o sofrimento e a dor que o ser humano tem é algo comum. Não tem como a gente, quando fala Pai Nosso, sobretudo nesse tempo de pandemia, não lembrarmos daqueles que não têm o pão nosso. Não tem como nós, nesse tempo de pandemia, nós não lembrarmos das 493 mil mortos, 837 pessoas que morreram devido à ausência de políticas públicas de combate à Covid-19. A gente, quando olha para o Pai Nosso hoje,
a gente olha muito claramente, não pode ser uma oração vazia, porque o Pai Nosso está ligado plenamente ao modo de ser cristão. É a oração mais antiga, e até mesmo no Antigo Testamento, essa relação de chamar Deus de Abba, Pai, o Abba, papaizinho, como alguns preferem chamar, ou Pai querido, que a gente usa bem, e aquela visão de reconhecer que Deus é santificado, que é uma forma bíblica de dizer que Ele é uma pessoa diferente de nós. É uma pessoa diferente. Nós somos miseráveis pecadores, mas Ele não. Até o nome dele é santo. Pai nosso, o teu nome é santo. E é Deus que nós invocamos. Ele tem para nós um projeto de salvação, um projeto de vida, um projeto que nos leva ao encontro ao reino que é para todos, um reino de inclusão, um reino onde a verdade é o bem maior, aonde a soberania é dele, e a nossa missão é reconhecer essa soberania. Esse reino que Jesus traz para nós na atualidade é o reino que traz para nós um compromisso pleno para a vida. E esse pão nosso que nós pedimos é o pão nosso aonde nós que ganhamos aqui no Brasil menos de $200, nós que estamos aqui passando pelo desemprego, são 15 milhões de desempregados, nós que vivemos as dores e os sofrimentos próprios desse tempo de hoje. Esse pão nosso que nós pedimos não é só o pão nosso do pão de cada dia, do arroz e feijão, é o pão nosso da dignidade, aquilo que a gente canta com a música dos Titãs. A vida não é só comida, não é só bebida, também é diversão em arte. O pão nosso que envolve os sonhos da juventude nos cursos superiores, nos cursos profissionalizantes, no primeiro emprego. O pão nosso que envolve para nós uma realidade. A gente, no Pai Nosso, na primeira parte, vamos de encontro ao céu, chamando Deus de Pai Nosso, santificado seja teu nome, que venha teu reino. Não é um reino qualquer, é um reino que é de todos, um reino que inclui, um reino que nos faz ser parte do reino de Deus. O próprio Cristo, quando ele traz para nós essa relação, ele também traz uma relação. Se você tem Deus como Pai, você tem que ter o próximo como irmão. Por isso ele traz para nós o pedido de trazer essa realidade aí de respeitar a diferença. Por isso ele fala: perdoai as nossas dívidas ou perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. O desafio maior é viver esse perdão. O desafio maior é levar para a vida essa proposta. Aí tem o conflito, o grande confronto humano, reconhecer que Deus é Pai nosso, mas também é ver que somos provados, somos tentados a não reconhecer o próximo como irmão. Nesse tempo onde vivemos a dualidade, onde nós vivemos o compromisso, onde uns são contra, outros a favores, uns trazem fake news, outros trazem a verdade plena, e nesse tempo onde vivemos as dores do dia a dia, o Evangelho de hoje ainda nos traz uma proposta: no livrar-nos da tentação. Livrar da tentação, não só a tentação, aquilo que a gente aprende lá nos encontros vocacionais, a tentação do poder, a tentação do ser e a tentação do prazer. Muitas vezes somos chamados e somos tentados a dizer: sabe o que ele está falando? Mas o confronto maior não é com o demônio, que no contexto bíblico o demônio estava autor de tudo. Quem tirou o homem do paraíso, quem tirou o homem lá da graça de Deus, foi a serpente, e a serpente incorporada no demônio. Quem tirou o homem da graça de ter a vida plenamente com Deus foi a mulher, alguns dizem, porque ela ofereceu o fruto, quando na verdade esse Pai Nosso também reconhece as nossas escolhas. Nós hoje vivemos as nossas escolhas, são nossos pedidos, as nossas práticas. Nos primeiros tempos da igreja, o Pai Nosso trazia para nós uma realidade. Para chamar Deus de Pai Nosso, de Pai, era preciso ser batizado. Para chamar Deus de Pai, era preciso ser, como é que diz o outro, ser iniciado nos mistérios da fé. No mistério da mãe, que é a igreja, no mistério da mãe que acolhe. Chamar de Deus de Pai não era só chamar, mas era viver plenamente essa comunhão de Pai, dando a conhecer a sua atitude, que era filho de Deus, como irmão, como companheiro de missão. O Pai Nosso que uns e outros procuram hoje é o Pai Nosso que é pai de alguns, que é o pai daqueles que
estão, como diz outro, farteados, bem alimentados, bem empregados. O Pai Nosso que diz que a competição é justa. Jesus não veio criar, nunca veio criar a divisão de classes. Jesus também não veio criar a competição. Jesus também não veio valorizar aquilo que alguns falam, a famosa ideia que fulano e ciclano têm as mesmas oportunidades, quando sabemos que um jovem que trabalha o dia todo e depois vai fazer uma faculdade, as propostas dele, o desafio dele é muito diferente do nosso. O Evangelho de hoje ainda nos compromete, porque se queremos chamar Deus de Pai, se queremos de verdade viver como filhos de Deus, é preciso testemunhar essa vivência. Que hoje, nesse tempo de pandemia, onde nós estamos vivendo as dores, os sofrimentos, as máculas de um momento sem igual na história desse século, um momento onde nós temos aí 493 mil pessoas, na verdade, 493.837 pessoas chorando os seus entes queridos pela omissão de um poder público. Um Pai Nosso que compromete com a dignidade de gerar a vida. Um Pai Nosso que nos envolve. Um Pai Nosso que nos faz entender que o mistério de Deus é a defesa da vida. Temos um Pai Nosso que devemos assumir. Um Pai Nosso que devemos viver. Um Pai Nosso que devemos ter em nossa caminhada. Um Pai Nosso que nos leva à vivência como irmão. Um Pai Nosso que nos leva a olhar para a Eucaristia. Por isso o pão nosso da comunhão, a Eucaristia, o pão, o Cristo que se dá como alimento. A Eucaristia, que é o próprio Cristo que está em nosso meio, no pão e no vinho consagrado. A Eucaristia que perpetua a forma de Deus, também querendo se dar como alimento. Um pão nosso pleno, não para meia dúzia que tem mais ou menos pecados, mas sim para todos, para toda a humanidade. O Pai Nosso do Evangelho, ele envolve para nós um compromisso de sermos de verdade filhos de Deus. Que possamos nesse tempo de pandemia, em comunhão com toda a família de filhos de Deus, agradecendo a você, médico, enfermeiro, a você, agente de saúde, a todos aqueles e aquelas que estão passando por dificuldade de emprego, dificuldade de não ter o que comer devido à pandemia. Todos aqueles e aquelas que vivem a dor e o sofrimento nesse tempo de Covid-19. Que o Pai Nosso, o sopro divino, o ruá de Deus esteja em nosso meio. Que nós sejamos coerentes em nossa vocação de comunicar, de anunciar esse projeto que não é nosso, mas de um Deus de amor que nos quer muito bem. Fiquemos aí com o Pai Nosso dos Mártires, que esse Pai Nosso nos comunique a graça de um Deus que nos ama, de um Deus que nos quer muito bem. E eu deixo o Pai Nosso de hoje de forma muito plena, com a mensagem de necessidade de um Pai Nosso que é compromissado com a vida, um Pai Nosso que compromete com a realidade e que vivemos. Deus abençoe e nos ajude. Obrigado a você pela presença. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato. Pai Nosso dos pobres marginalizados, Pai Nosso dos mártires, dos torturados, é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão.
por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário,